Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Reconstruindo Vidas através da Fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje vamos mergulhar em uma passagem poderosa, uma promessa que Deus fez ao seu povo e que ecoa até os nossos dias, trazendo esperança e direção para as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7. Prepare o seu coração para receber uma palavra de renovo, uma palavra de restauração. A Bíblia nos conta que após o rei Salomão ter terminado a construção do templo e de seu próprio palácio, e ter concluído tudo o que desejava fazer, o Senhor apareceu a ele durante a noite. E é aqui que encontramos a promessa que vai nortear a nossa conversa hoje. Vamos ler juntos o capítulo 7, a partir do versículo 11, para entendermos todo o contexto. A palavra de Deus diz: Tendo Salomão, pois, acabado a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Vejam que incrível, irmãos. Deus ouviu a oração de Salomão. Ele sempre ouve as nossas orações. O templo era um lugar físico, um símbolo da presença de Deus. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus escolheu habitar em nós. Então Deus continua, e aqui a promessa se torna ainda mais pessoal e aplicável a nós hoje. Versículo 13. Se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Isso soa familiar? Quantas vezes olhamos para as nossas vidas ou para o mundo ao nosso redor e sentimos como se os céus estivessem fechados? Talvez seja uma crise financeira, uma enfermidade, um conflito familiar, uma sensação de vazio, uma praga que assola a nossa geração. Deus está reconhecendo que esses momentos de dificuldade virão. Ele não nos prometeu uma vida sem lutas, mas glória a Deus, Ele nos deu a chave para a vitória. E a chave está no versículo 14 ao 15, um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Vamos ler com atenção e fé. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ele acrescenta que a partir daquele momento, seus olhos estarão abertos e seus ouvidos atentos às orações feitas naquele lugar. A promessa de Deus expressa a sua vontade de habitar no meio do seu povo e de ouvir as orações feitas no templo. O papel do povo. A promessa de cura e perdão está condicionada à atitude do povo de Deus. A responsabilidade pela restauração da nação está nas mãos de quem se identifica como seu povo. As condições para a restauração. Humilhar-se, a palavra hebraica para humilhar significa ajoelhar-se, mostrando submissão a Deus. Orar, buscar a Deus de forma dependente e rendida. Buscar a sua face, procurar a presença de Deus de forma sincera e genuína. Converter dos maus caminhos, arrepender-se e mudar de atitude. A resposta de Deus. Se o povo cumprir essas condições, Deus promete ouvir a oração, perdoar o pecado e sarar a terra. Essa cura pode ser tanto espiritual, moral e política quanto física. O texto continua sendo uma mensagem relevante para os crentes hoje, incentivando a humildade, o arrependimento e a busca por uma vida de fé autêntica. Os versículos de 2 Crônicas 7, 16 ao 22 complementam a promessa de Deus feita a Salomão, que se iniciou no versículo 14, estabelecendo as bênçãos para a obediência e as consequências para a desobediência. Versículo 16. Pois agora escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre nele. Versículo 17. E se você andar diante de mim como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, e obedecer aos meus decretos e às minhas leis. Versículo 18. Então firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com seu pai Davi, quando lhe disse que nunca faltaria um descendente seu para governar Israel. Versículo 19. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e os adorarem. Versículo 20. Então arrancarei Israel da minha terra, terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne provérbio e objeto de zombaria entre todos os povos. Versículo 21. E, embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? Versículo 22. A explicação que se ouvirá será: por que eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto? Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. A promessa da presença divina, versículo 16.
Deus reafirma que o templo é um lugar especial e sagrado, escolhido para ser a habitação de seu nome e o foco de seu cuidado e afeição. Ele não só o escolheu, mas também prometeu que seu coração estaria ali. A condição para a bênção, versículo 17 ao 18, Deus estabelece um pacto com Salomão prometendo que se ele for fiel e obediente, seu reino será estabelecido para sempre. Essa promessa tem a mesma base da aliança feita anteriormente com Davi, vinculando o bem-estar do rei e do reino à sua lealdade a Deus. A advertência contra a desobediência, versículo 19 ao 22. A partir do versículo 19, a mensagem muda da promessa para a advertência. Deus deixa claro que a desobediência e a idolatria, o culto a outros deuses terão consequências devastadoras. O povo seria removido da terra prometida e o templo, que antes era uma glória, se tornaria motivo de espanto e zombaria. A explicação da ruína, versículo 22. Os versículos finais oferecem a explicação para a eventual destruição, indicando que a causa não seria a fraqueza de Deus, mas o abandono da aliança por parte de Israel. A ruína viria por terem se afastado do Deus que os libertou da escravidão no Egito para servir a deuses falsos. Esses versículos servem como um lembrete solene de que a bênção de Deus está ligada à obediência e fidelidade, enquanto a desobediência traz consequências severas. Eles reforçam a ideia de que o relacionamento com Deus exige compromisso contínuo. Aleluia! Que promessa maravilhosa! Vamos destrinchar essa chave que Deus nos entrega. Ele estabelece 4 condições, 4 atitudes do nosso coração que movem o coração de Deus. A primeira é se humilhar. Humildade é reconhecer a nossa total dependência de Deus. É admitir que, sozinhos, não podemos resolver os nossos problemas. É baixar a nossa guarda, o nosso orgulho e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Sem a Tua graça eu não sou nada. Humildade é o oposto da autossuficiência. É a porta de entrada para a presença de Deus. A segunda condição é orar. A oração é nosso diálogo com o Pai, é o fôlego da nossa alma. Orar não é apenas apresentar uma lista de pedidos, mas é construir um relacionamento. É conversar com aquele que nos ama incondicionalmente. É derramar o nosso coração, nossas angústias, nossos medos, mas também nossas alegrias e gratidão. A oração nos conecta diretamente à sala do trono da graça. A terceira é buscar a minha face. Buscar a face de Deus é mais do que buscar as suas mãos. Buscar as mãos de Deus é querer apenas as bênçãos, os milagres, o que Ele pode nos dar. Mas buscar a sua face é desejar a sua presença. É querer conhecer o seu caráter, a sua vontade. É se apaixonar por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. É colocar Deus como a prioridade máxima da nossa vida. E a quarta condição, fundamental, e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, arrependimento, conversão significa mudança de direção. É dar as costas para o pecado ou para aquilo que nos afasta de Deus e caminhar em direção a Ele. Não existe verdadeira busca a Deus sem um coração arrependido, disposto a abandonar práticas, pensamentos e atitudes que não agradam ao Senhor. É uma decisão diária de viver em santidade. E qual é o resultado quando cumprimos essas condições? A promessa de Deus é tríplice e poderosa. Primeiro, então eu ouvirei dos céus. Deus não apenas escuta, Ele ouve atentamente, Ele se inclina para ouvir o clamor de um coração humilde e arrependido. Sua oração não bate no teto e volta. Ela sobe como incenso suave até o trono de Deus. Segundo, e perdoarei os seus pecados. Que alívio! O perdão de Deus nos lava, nos purifica, remove a culpa e a condenação. Através do sacrifício de Jesus na cruz, temos acesso a esse perdão completo. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nos dá uma nova página em branco para recomeçar. E terceiro, a consequência gloriosa: e sararei a sua terra. A terra aqui pode ser a nossa nação, a nossa cidade, mas também pode ser a nossa casa, a nossa família, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas finanças, a nossa vida emocional. Deus promete trazer cura, restauração, prosperidade onde antes havia seca, praga e destruição. Ele é o Deus que restaura, que faz novas todas as coisas. Essa palavra é para você hoje. Talvez você se sinta fraco na fé, desanimado pelas circunstâncias. Talvez você olhe para sua terra e só veja deserto. Deus está te dizendo: meu filho, minha filha, a chave está com você. Humilhe-se, ore, busque a minha face, se converta dos seus maus caminhos. E veja o que eu farei. Eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Essa promessa não é só para quem está começando a jornada, mas também para nós evangélicos que já caminhamos com o Senhor há algum tempo. Às vezes, a rotina da vida cristã pode nos esfriar. Podemos nos tornar orgulhosos, buscar mais as bênçãos do que o abençoador.
e tolerar pequenos pecados em nossa vida. Essa palavra é um chamado ao primeiro amor. É um chamado para nós como igreja, como povo que se chama pelo nome do Senhor, a nos avaliarmos e voltarmos ao centro da sua vontade. Agora eu quero te convidar a um momento de oração. Se você se sente fraco na fé, se a sua terra está seca, se você precisa de um renovo do Senhor, ore comigo. E vamos fundamentar nossa oração nessa promessa de 2 Crônicas 7,14. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua soberania e a Tua majestade. Tu és o Deus que cumpre as Tuas promessas, o Deus que ouve a oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos em primeiro lugar nos humilhar na Tua presença. Reconhecemos que somos falhos, que muitas vezes tentamos fazer as coisas com a força do nosso próprio braço. Perdoa o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Nós declaramos hoje que dependemos totalmente de Ti, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Senhor, nós também decidimos orar. Queremos reacender a chama da oração em nossas vidas. Perdoa-nos pelas vezes em que negligenciamos nosso tempo contigo. Queremos buscar a Tua face, Deus, mais do que as Tuas mãos. Queremos nos apaixonar pela Tua presença, desejar conhecer o Teu coração e a Tua vontade para as nossas vidas, mais do que qualquer outra coisa. E Pai, como diz a Tua palavra em 2 Crônicas 7, versículo 14, nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Mostra-nos tudo aquilo em nossa vida que não Te agrada. O Senhor Jesus, Pai misericordioso. Pensamentos, palavras, atitudes, omissões. Nós nos arrependemos e pedimos a Tua força para abandonarmos o pecado e vivermos uma vida de santidade que o Te glorifique. E agora, Senhor, nós nos apegamos à Tua promessa. Porque o Teu povo se humilhou, orou, buscou a Tua face e se converteu, nós clamamos: ouve-nos do céu, Senhor. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus. E Pai, nós clamamos: Sarah Anasatera, Sara, a nossa vida espiritual, Pai, para aqueles que estão fracos na fé, renova as forças, acende a esperança, traz um novo vigor espiritual. Sara, a nossa terra emocional, trazendo paz que excede todo entendimento, onde há ansiedade, medo e depressão. Sara, a nossa terra física, trazendo saúde e cura para os enfermos. Sara, a nossa terra familiar, restaurando relacionamentos, trazendo perdão e harmonia para os lares. Sara, a nossa terra financeira, abrindo as portas da provisão onde há necessidade. Sara, Senhor, a nossa nação, nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós recebemos a Tua promessa de cura e restauração. Declaramos que um novo tempo começa hoje, um tempo de renovo, de colheita, de milagres, porque o Teu povo se voltou para Ti. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Nós Te entregamos a nossa vida e confiamos em Ti. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Que essa palavra e essa oração fortaleçam o seu coração. Lembre-se sempre da chave que Deus lhe deu. Se você foi abençoado por esta mensagem, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa promessa. E, se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal para continuarmos juntos, reconstruindo vidas através da fé. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.